Olá, agora vamos falar mais sobre como ajudar na comunicação. Comunicar envolve, além das palavras que são expressas por meio da fala ou da escrita, todos os sinais transmitidos pelas expressões faciais, pela postura corporal e também pela proximidade ou distância que se mantém entre as pessoas, a capacidade e jeito de tocar, ou mesmo o silêncio em uma conversa. Algumas vezes, a pessoa cuidada pode ficar irritada por não conseguir falar ou se expressar, embora entenda o que falam com ela. Para facilitar a comunicação, vamos descrever algumas orientações. Use frases curtas e objetivas. No caso de pessoas idosas, evite tratá-las como crianças, utilizando termos inapropriados como vovô, querido, ou ainda utilizando termos diminutivos desnecessários, como bonitinho, lindinho, a menos que a pessoa goste. O cuidador deve repetir a fala, quando esta for erroneamente interpretada, utilizando palavras diferentes. Fale de frente, sem cobrir a boca, não se vire ou se afaste enquanto fala e procure ambientes iluminados para que a pessoa, além de ouvir, veja o movimento dos lábios da pessoa que fala com ela, assim entenderá melhor. Aguarde a resposta da primeira pergunta antes de elaborar a segunda, pois a pessoa pode necessitar de um tempo maior para entender o que foi falado e responder. Não interrompa a pessoa no meio de sua fala, demonstrando pressa ou impaciência. É necessário permitir que ela conclua o seu próprio pensamento. Caso o cuidador não entenda a fala da pessoa cuidada, peça que escreva o que quer dizer. Se a pessoa cuidada não puder escrever, faça perguntas que ela possa responder com gestos e combine com ela que gestos serão usados. Por exemplo, fazer sim ou não com a cabeça, franzir a testa ou piscar os olhos, entre outros. Diminua os ruídos no ambiente onde a pessoa cuidada permanece. Sempre que a pessoa demonstrar não ter entendido o que foi falado, repita o que falou com calma, evitando constranger a pessoa cuidada. Procure falar de forma clara e pausada e aumente o tom de voz somente se isso realmente for necessário. Verifique a necessidade e condições de próteses dentárias e ou auditivas que possam estar dificultando a comunicação. Converse e cante com a pessoa, pois essas atividades estimulam o uso da voz. A música ajuda a pessoa cuidada a recordar pessoas, sentimentos e situações que ocorreram com ela, ajudando na sua comunicação. O toque, o olhar, o beijo, o carinho são outras formas de comunicação que ajudam o cuidador a compreender a pessoa cuidada e ser compreendido por ela. Agora, algumas alterações que podem ser encontradas na comunicação. Algumas mudanças na maneira da pessoa cuidada se comunicar que podem sugerir alguma alteração do seu estado de saúde, como, por exemplo, dificuldade para expressar uma ideia e, no lugar, usar uma palavra ou frase relacionada com essa ideia, por exemplo, em vez de dizer caneta, diz aquela coisa de escrever. Não entender ou entender apenas parte do que falam com ela. Fala sem nexo ou sem sentido. Dificuldade para escrever e para entender o que está escrito. Não conseguir conversar. Parar a conversa no meio. Parece que não apercebe as pessoas que estão perto dela, ou falar sozinha. Dificuldade para expressar as emoções. Pode sorrir quando sente dor, ou demonstrar tristeza e chorar quando está satisfeita. Se agitar, ou ficar ansioso ao expressar carinho e afeto. As dificuldades de comunicação são sinais frequentemente presentes na demência e outras doenças neurológicas. Caso o cuidador observe uma ou mais dessas alterações, deve procurar a unidade de saúde. É comum as pessoas idosas e também as pessoas com demência, doença de Alzheimer, esquecer de situações vividas, do nome de pessoas e coisas e trocar palavras. Essas situações provocam embaraços e angústia, tanto a pessoa cuidada como aos familiares. É importante que o cuidador, ao se referir a alguém conhecido, explique à pessoa cuidada de quem está falando. Maria, sua filha, João, seu vizinho,
Assim a pessoa vai se situando melhor na conversa e vai relembrando pessoas e fatos que havia esquecido. É preciso falar com simplicidade e pedir que a pessoa toque objetos, retratos e quadros. Isso ajuda a puxar a memória e a melhorar a conversa. E esses são os principais pontos para ajudar na comunicação do cuidador com a pessoa cuidada. Até a próxima aula.